passa os anos 50, no começo dos anos 60 começa um outro Palmeiras. Academia. Né? A chegada de Ademir da Guia simboliza essa época do Palmeiras? Certamente. Ou o time ou já tinha um time antes e ele se encaixou na metodologia Sim. e na forma de ser Palmeiras, ou ele simboliza um novo Palmeiras a partir do começo dos anos 60? Ele vai potencializar. Porque a ideia, vamos lá, a gente tem um trabalho interno nosso lá, que é um dos atendimentos que a gente fornece, que chama DNA Palmeiras. Então eu peguei todos os times da história do clube, os times vencedores, dos anos 20 até, né, os últimos times atuais, e eu fiz um recorte. E eu vi o que cada um tem em comum. Eu fiz como se fosse uma métrica e um parâmetro. E o Palmeiras tem um conceito muito claro de um eixo central no meio de campo, para não tomar muito tempo, que eu chamo do 5 e do 10. 5 e do 10, muito claramente. Sempre que o Palmeiras teve um eixo central com 5 e um 10 de muita categoria, né, um 5 que deu o equilíbrio defensivo e um 10 que deu o equilíbrio ofensivo, que controle esses dois momentos do jogo, são os grandes times da história do Palmeiras. Vou dar um exemplo, esse time de 1951, você vai ter na figura do Luiz Villa, que era um jogador da seleção argentina, o Diabo Loiro, e do Jair Rosa Pinto, que era o selecionado 10 categórico da seleção brasileira. Aí você projeta para os anos 60, você vai ter Zequinha e Chinesinho, né? E depois, com a chegada dos maiores jogadores, e no caso do Dr. Marcelo, Dr. Marcelo Cirino, o maior jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Dudu e Ademir, o 5 e o 10, ele vai potencializar ao extremo esse pilar dos times vencedores. Então, no eixo central ali, por exemplo, dos grandes times do Palmeiras, você vai ter, né, naquilo que ficou celebrado como a primeira academia, isso muito claro através do Zequinha e Chinesinho, e que com a chegada de dois jogadores tão gigantes quanto eles, dinamizou o time. Ele vai potencializar ao máximo, ao suprassumo do que a gente tem como esse conceito de jogo estabelecido nos grandes times do clube. Então, o Dudu e o Ademir, eles vão marcar uma dinastia de ouro, né? Na época de ouro do futebol brasileiro, em que os maiores jogadores do mundo estavam aqui ou vestindo as nossas camisas, né, dos principais clubes, o Palmeiras vai marcar uma dinastia de ser um dos clubes protagonistas junto com o Santos de Pelé, conquistando as maiores glórias e os maiores torneios que nós disputamos aqui, seja domesticamente, seja em torneios internacionais. Quer dizer, então, essa geração dos anos 60 e dos anos 70, que para mim era uma continuidade, com algumas variações, né? Algumas variações, mas o eixo central vencedor, ele se mantém, e que vai ali ter uma longevidade de mais de uma década, ele vai fazer com que o Palmeiras se consolide num plano esportivo assim de excelência. Não à toa é chamado como academia de futebol. Por quê? Porque ele vai controlar o jogo, controlar a cátedra do jogo com excelência, com eficiência e também com desempenho, né?